E aí eu queria falar com vocês sobre o Salmos 73. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 73. E a gente vai ler, a princípio, o verso 1 e o verso 2. Salmos 73, verso 1 a 2. Que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. O salmista começa a falar que certamente, ele afirma isso. Certamente Deus é bom para com Israel. Certamente Deus é bom para com você, para comigo. Aí ele fala, para os que têm coração puro. O verso 2. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Quem escreveu estes salmos? O nome dele foi Asaf. Quem foi Asaf, gente? Asaf, ele foi um levita. Levita era uma pessoa que pertencia à tribo de Levi. E a tribo de Levi era uma tribo separada por Deus especificamente para o serviço a Deus. Tanto é que essa tribo, ela não tinha herança na terra. As outras tribos, tudo vem, né? Receberam terra na terra prometida, mas essa tribo não. Por quê? Porque a herança dela era o Senhor. Olha, então Deus cuidava deles. E ele era, ali Asaf, ele era da tribo de Levi, ele era um músico, e ele era líder de louvor na corte do rei Davi. Ele era o André, lá para o rei Davi, né, Andrezinho? Era o líder de louvor lá. Ele era descendente de Gerson, dessa tribo de Levi. Ele foi um dos principais responsáveis pela adoração no tabernáculo, ali no templo. E teve papel crucial na inauguração do templo de Salomão, liderando os cânticos e tocando símbolos. Então, isso está relatado ali em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1. Aí também do verso 39 ao verso 43. Eu não vou ler esse relato, mas você pode ir lá na sua Bíblia ver. Que lá consta Asaf como descendente da tribo de Levi. Músico responsável pela adoração diante da arca do Senhor. E Asaf, ele estava, gente, constantemente ali, lógico que tinha uma escala, que nem o pessoal do louvor aqui tem uma escala, mas a função dele, a responsabilidade dele, a vida dele era para prestar esse serviço de adoração a Deus. Ele tinha o privilégio de entrar na presença de Deus, porque ele ficava diante da arca, e a arca representava a presença de Deus, e lá ele ministrava música, cânticos a Deus. E essas músicas, o que elas falavam? Elas falavam da grandiosidade de Deus, da fidelidade de Deus com o seu povo, das conquistas que Deus deu para o seu povo. Então, constantemente, ele estava ali. E aí ele começa esse salmo falando que certamente Deus é bom. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. Mas no verso 2, Asaf, ele fala algo surpreendente para alguém da realidade dele. Ele fala, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Olha só. Como pode uma pessoa que tem esse nível de relacionamento com Deus chegar a ponto de quase perder a fé, gente? Como pode, né? Se ele estava ali constantemente declarando, falando as verdades. É que nem quando o Lê subiu aqui e os ministros de louvores ministraram aqui o louvor, falando que
Jesus é tudo na nossa vida, não é? Aí o Leo, ele falou isso, falou que nós estamos cantando aquilo que é realidade para nós. Como pode um homem que constantemente declarava isso, quase apostatar da fé? O que levou ele a isso? O que levou Asaf a quase perder a fé? E é isso que nós vamos ver hoje, através desses salmos. Nós vamos ver o que quase levou Asaf a perder a sua fé. E hoje nós vamos aprender a como agir quando nós estamos quase a ponto de cair. Porque quem aqui já passou por uma situação que quase caiu, porque de tão difícil que estava passando? Eu já passei, né? Todos nós, ou a maioria de nós aqui já passou. E eu gostaria de ir destrinchando agora esse salmo com você, ok? Eu queria que você lesse o verso 3. Olha só, verso 2. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Verso 3. Olha o que aconteceu. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Primeiro ponto, primeira situação que levou Asaf a quase cair, foi que ele teve inveja dos orgulhosos. Ele teve inveja daqueles que não temiam a Deus. Por quê? Porque ele os viu prosperar, apesar da perversidade deles. Então, o que aconteceu? Ele tirou os olhos dele do foco principal, desviou o olhar dele e começou a olhar como viviam os perversos. E aí ele começou a cobiçar a vida daquelas pessoas. Ele caiu no pecado da cobiça. Foi o primeiro, mas por quê? Porque ele desviou o olhar da direção certa. Asaf, ele estava constantemente olhando para Deus. Quem Deus era, o caráter de Deus, declarando as verdades de Deus. Mas em algum momento da vida dele, ele desviou o olhar e começou a cobiçar coisas que eram finitas. E deixou de olhar para aquilo que era eterno. E posso falar? Nós corremos um grande risco, constantemente, diariamente, de desviarmos o nosso olhar daquele que é a nossa fonte, daquele que é o nosso tudo, não é? Que a gente acabou de declarar, e a gente começar a olhar e cobiçar aquilo que hoje nós não temos aqui. Eu brinquei, né, que a gente está aqui passando calor e o povo está curtindo a vida doidado. Mas sabia que esse inocente ato de a gente pegar e olhar as redes sociais pode nos levar a cobiçar? Pode nos levar a cobiçar, porque você está aqui passando mal de calor e o outro está no gostoso, ali numa piscininha gelada e gostosa, e aí você pode olhar e falar, nossa, como eu queria estar ali, não queria estar aqui. E aí você começa a olhar. Você pode cair nesse erro também, de você virar para o lado e começar a olhar como é o relacionamento conjugal de um casal de amigos seus. E aí você começa a cobiçar aquele relacionamento conjugal. Como que é a casa da pessoa. E você começa a cobiçar aquilo. Como é o carro, como é o trabalho, como a pessoa, ela, é a aparência física da pessoa também. Os relacionamentos dela. E aí você começa a cobiçar o seu olhar para ali. E olha só o que diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 17.
Não cobice a casa do seu próximo. E aí, o que acontece? Se você cobiça, você quer ter aquilo igual. E aí, você vai fazer de tudo para ter aquilo. E abre mão de valores. E acaba desgastando, um exemplo, casa, se desgastando financeiramente, se desgastando emocionalmente, desgastando o seu relacionamento conjugal, desgastando o seu relacionamento familiar, desgastando a amizade e muitas outras coisas. E Êxodo 20:17 diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem o marido dela, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem o seu carro, nem o seu trabalho, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O primeiro erro de Asaf foi desviar o olhar. E olhar para a vida do outro, que não conhecia a Deus, não temia a Deus, e invejar, cobiçar. Todos nós corremos esse risco e nós precisamos tomar cuidado com o nosso olhar. Precisamos tomar cuidado com o nosso olhar, principalmente quando algo nos falta, principalmente quando as coisas não estão tão boas assim, principalmente quando a gente passou por alguma frustração, principalmente por esses momentos que nós estamos. Nós precisamos tomar cuidado. Eva caiu porque parou o seu olhar no lugar errado. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. O que Eva fez? Parou o olhar na árvore, a ponto de ela ficar olhando cuidadosamente. Falou: nossa, mas essa árvore é linda. Nossa, mas esse fruto parece delicioso. Ela parou o olhar ali e ela desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Quando nós estamos com o nosso olhar no lugar errado, nós somos atraídos por aquilo, nós desejamos aquilo. Só que a cobiça, a inveja é pecado, e pecado gera morte. Outro também que colocou o olhar no lugar errado foi Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 4, que diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam a ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Eu acho interessante porque aqui começa, no começo do ano, época em que os reis deveriam ir à guerra. Davi não foi, era a época de ele estar lá. Os olhos dele deveriam estar voltados para lá. E ele ficou. E aí, verso 2, certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava o terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Elã e esposa de Urias. Ele sabia, aquela mulher pertencia a alguém. Mas o que Davi fez? Cobiçou. Davi viu, ele não é cego, mas não desviou o olhar. Ele parou o olhar. E ele cobiçou, e ele desejou. E a palavra fala: então Davi enviou mensageiros para que a trouxesse, e teve relações com Betseba, a mulher de outro homem. Só que essa mulher estava no seu período fértil, engravidou. E aí vai a história, né, gente? Mas por quê? Davi caiu, Davi sofreu consequências, porque o pecado gera morte, consequências terríveis. Davi passou na sua família, fruto de ter o olhar no lugar errado.
de cobiçar aquilo que não pertencia a ele. E foi isso que aconteceu. Primeiro ponto que levou Asaf ao passo da sua quase queda foi a cobiça. Ele parou os olhos naquilo que ele não tinha. Parou os olhos ali. Como você está hoje? Não permita que a cobiça tome conta do seu coração. Talvez você esteja aqui e você tenha desejado muito algo. Só que esse muito algo não condiz à sua realidade. Só que esse muito algo não condiz àquilo que Deus tem para você. Só que esse muito algo é que você está olhando a vida do outro e desejando viver aquilo que ele vive. Só que não é para você. Tome cuidado. O segundo passo que levou Asaf a quase cair está lá em Salmos 73, do verso 13 ao 16, que diz assim: foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Asaf cobiçou. E sabe o que ele fez depois? Asaf comparou. E é isso que nós fazemos. Nós olhamos para o outro. Nós cobiçamos algo e depois a gente olha para nós, para a nossa realidade e a gente compara. O que Asaf fez? Asaf começou a falar: poxa vida, eu estou aqui, eu sirvo a Deus, eu faço tudo direitinho, eu obedeço, eu tenho pago o preço dentro da minha casa, eu tenho pago o preço pela minha família, eu tenho pago o preço no meu trabalho, né? Eu levo Deus a sério, eu cultuo ao Senhor, eu busco obedecer a palavra dEle. E o outro, que vive uma vida largada, está vivendo melhor que eu. Eu estou aqui desempregado, e aquele que vive uma vida nem aí, e ainda desfaz, tira um baratinho de mim porque sirvo a Deus, tira o barato de Deus, não leva Deus a sério, e está prosperando. Eu estou aqui doente, o outro está com saúde. Eu não via o meu familiar há muito tempo, e ele é um largado na vida. Quando eu fui ver ele na ceia de Natal, ele está 1000 vezes melhor que eu. E olha a minha situação aqui, olha a minha casa, olha a minha família. Olha como eu estou. E Asaf começou a comparar, a se comparar e ver aquilo que ele não tinha, baseado no que os outros tinham. No que os outros tinham. Asaf olhou o que os infiéis tinham e automaticamente olhou o que ele não tinha. E, gente, isso é meio que automático. Você olha, você compara e você vê que você não tem. E você vê que você não tem. E olha, domingo passado nós tivemos aqui um tempo precioso. Foi um culto, né? Nem culto, foi uma celebração de Natal, aonde nós rendemos um culto de gratidão a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Você sabe, pessoas vieram testemunhar, nós tivemos tempo de agradecer a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida, não é? Mas sabia que de domingo passado para cá, talvez você tenha sido ingrato, porque você tirou o seu olhar do Senhor e do que Ele tem feito na sua vida para você olhar para o lado. E ver aquilo que você não tem, ou que ainda não foi realizado na sua vida, ou que você não conquistou. Por isso que o Lê sempre fala, né? Olha, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, porque é onde nós vamos colocar em prática diariamente. A gente aqui, nós somos equipados, Deus fala conosco, mas a prática é fora daqui. É fora daqui. E, gente, a comparação, ela é ingratidão.
Porque nós comparamos com o outro, geralmente, o que nós não temos. E nós ficamos frustrados. E começamos a reclamar. E começamos a questionar. A questionar. E nós precisamos vigiar nisso. Um abismo chama o outro. É uma coisa puxa a outra. E foi isso que aconteceu com Asaf. Primeiro ele cobiçou, primeiro ele desviou o olhar. Parou em algo que não era para ele. Cobiçou aquilo, se comparou. E o terceiro ponto que quase o levou a cair foi justamente o questionar. Quem nunca se questionou nessa vida? Levante a mão. Quem nunca falou o que Asaf falou? Poxa vida, será que vale a pena? Ou será que valeu a pena? Tudo que eu fiz, todas as renúncias, a minha obediência a Deus. Olha como eu estou vivendo hoje, olha o que aconteceu. Quem nunca se questionou? E Asaf se questionou. Salmo 73, 13. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Posso falar? O problema não são os nossos questionamentos. Sabia disso? Esse não é o problema. Nós nos questionamos já, mas estamos aqui. Talvez você esteja se questionando, e você esteja igual a Asaf, a ponto de cair. E nós iremos nos questionar lá na frente, no caminhar da nossa vida. Mas esse não é o problema. O problema é para quem levamos os nossos questionamentos. O problema é para quem nós falamos. O problema é aonde nós buscamos respostas para os nossos questionamentos. Você muitas vezes pode estar levando seus questionamentos, sabe para quê? Para o amigo do trabalho, para a amiga do trabalho. Está levando para eles. E uma observação, que nem temem a Deus. E aí você leva os seus questionamentos, e eles vão falar, e eles vão dar conselho, e eles vão dar uma resposta, porque todo questionamento exige uma resposta. Só que não vai ser a resposta adequada de que Deus teria para a sua vida. Vai ser a resposta, muitas vezes, de que você gostaria de ouvir. Você gostaria de ouvir. Muitas vezes, nós levamos os nossos questionamentos, sabe para onde? E buscamos resposta onde? No YouTube. A gente vai, pega no YouTube, pensa, nossa, estou com esse questionamento, isso está me corroendo, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. Bota lá no YouTube, na pesquisa, pronto, você tem uma palavra fofinha, maravilhosa e gostosa, que vai amaciar o seu ego. E você vai falar, isso, é isso mesmo, é de Deus para a minha vida. Só que é somente palavras que amaciam o seu ego, palavras de autoafirmação, palavras que vão te motivar a ir pelo caminho errado. E muitas vezes nós buscamos as respostas, levamos nossos questionamentos para pessoas que nós temos certeza que vão falar o que a gente quer ouvir. O problema não são as perguntas e os questionamentos que vêm ao nosso coração. O problema é o que nós estamos fazendo com eles. Asaf disse assim no verso 2: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram, quase caí. Asaf, gente, não caiu. Ele quase caiu. E o que Asaf fez? Que livrou ele da queda, porque ele tropeçou. Sabe aquele tropicão que a gente dá, que a gente passa vergonha, quase cai? Esses dias no shopping aconteceu isso com a Débora, né? Expondo. E eu e a Gabi quase morremos de tanto rir. Expomos pior, né, Gabi? É nós. Mas sabe aquele tropicão? Aconteceu. A Dé quase caiu, mas Deus segurou ela
porque ninguém segurou na mão dela. Ela foi tropicando e foi. Mas o que Asaf fez, gente? O que foi determinante para que Asaf não caísse, para que Asaf não apostatasse da fé? E eu queria ler com vocês Salmos 73, verso 17, que diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Sabe o que Asaf fez? Pegou todos esses questionamentos dele, que era, será que foi à toa? Que eu estou gastando minha vida aqui em te servir? Que eu não tenho herança nessa terra? E ele levou a Deus. E ele perguntou a Deus. E ele falou com Deus. E ele rasgou o seu coração diante de Deus. Muitas vezes, nós não temos uma vida completamente transparente com Deus, sendo que Deus nos conhece intimamente. E por não termos uma vida transparente com Deus, por acharmos que Deus quer de nós perfeição, porque muitas vezes a gente acha que Deus vai nos julgar e que Deus vai nos repreender se nós chegarmos diante dele e falarmos: Senhor, eu estou no meu coração, veio esse questionamento, eu estou achando que não está valendo a pena. Eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo assim. Olha, eu vi o outro, ó o outro. A gente acha que Deus vai repreender a gente. E que a gente vai ser fulminado e a gente vai virar cinza na hora. Só que a verdadeira adoração, gente, é vivermos uma vida transparente com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com aquele que nos conhece de dentro para fora, com aquele que sabe todos os nossos pensamentos. Deus espera de nós sinceridade. Deus espera de nós lágrimas de questionamentos que nós temos. Deus espera de nós que a gente fale a verdade para Ele, que a gente fale: Senhor, eu olhei fulano, ele está trabalhando e eu não, tem saúde e eu não, olha a família e olha a minha, Pai, eu tenho te servido, por que não? Entende? E abrir o coração. E Asaf fez isso, gente. Asaf era um ministro de adoração a Deus. E como um adorador, ele precisava viver em transparência com esse Deus. Ele não era alguém perfeito. Asaf fala: olha, certamente Deus é bom com aqueles que são puros de coração. Mas olha, eu vou falar, eu não sou tão assim não, porque eu quase caí. E cada um de nós é igual a Asaf, gente. Cada um de nós não somos perfeitos. E Deus não espera nem de você e nem de mim perfeição. Mas Deus espera de nós sinceridade. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, não rejeitará. Leve os seus questionamentos a Deus. Em primeiro lugar, vá a Ele. Muitas vezes nós vamos para tudo quanto é lugar. E por último nós vamos a Deus. Vá a Ele, seja transparente. Ele conhece você. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Um exemplo para nós, gente, de alguém que fez uma pergunta, que fez um questionamento para Deus, num momento muito difícil que estava passando da sua vida. Sabe quem foi? Jesus. Jesus questionou a Deus. E está lá em Mateus 27, 46. Que diz assim: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus perguntou para Deus: meu Deus, por que
o Senhor me abandonou. E quem somos nós para não sermos sinceros com o nosso Pai Celestial? E o Senhor, Ele sempre nos responde, gente. Toda pergunta exige uma resposta. Toda pergunta exige uma resposta. E nós servimos a um Deus que responde. A um Deus que fala conosco através da sua palavra. A um Deus que está falando com você nesse exato momento. Talvez você tenha feito esse questionamento e esteja aqui tropicando, a ponto de cair. Mas Deus tem a resposta para você. Ele está falando com você. Olha o que o Senhor Jesus falou, Mateus 7, de 7 a 8. Peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Amém? Não saia daqui sem uma resposta do Senhor. Não tampe os seus ouvidos. Deus está falando com você. A virada de chave na vida de Asaf foi quando ele entrou no tabernáculo de Deus, na presença de Deus, e se rasgou ali. E isso mudou completamente o olhar de Asaf. Colocou o olhar de Asaf de volta para o lugar certo. Talvez você está aqui com o seu olhar fixado no lugar errado, mas hoje é dia de você voltar o seu olhar para Jesus Cristo, voltar o seu olhar para o seu Salvador, para aquele que te alcançou, que te restaurou, para aquele que tem as palavras de vida eterna, para aquele que tem a direção correta para a sua vida. A direção correta, a boa, perfeita e agradável vontade dele para você. E não a sua, e não as das pessoas ao seu redor, mas a vontade dele para você e para a sua família. Asaf, olhando para Deus, ele pôde ter uma visão clara de como ele estava. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, gente, a primeira coisa é que aí nós conseguimos enxergar realmente como nós estamos. Realmente. Salmo 73, 21 diz: percebi então que meu coração se amargurou e que estava despedaçado por dentro. Enquanto a gente não olha para o Senhor, nós ficamos cheios de orgulho, nós ficamos cheios de justiça própria, nós ficamos cheios de razão, sabe? Cheios de razão. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos que o nosso coração está amargurado. E muitas vezes, nosso coração está amargurado, sabe com quem? Com Deus. Com Deus. Porque eu lembro, domingo também o Lê falou que nós somos o povo que crê. Não é verdade? A gente crê, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. É um Deus que faz milagres. É um Deus todo-poderoso. Mas, às vezes, as coisas não acontecem conforme a nossa expectativa. Porque a gente botou a expectativa no milagre e não no Deus do milagre. E a gente se frustra. E a gente fica amargurado com o Deus do milagre. Sendo que Deus sabe o que faz na vida de cada um de nós. E Ele sabe o tempo e a hora. Ele sabe a maneira. Porque cada um de nós aqui, nós somos diferentes. Não tem ninguém igual aqui. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história. Cada um, Deus tem uma maneira de tratar e lidar, gente. Então, quando olhamos para o Senhor, nós percebemos que nosso coração está amargurado, está despedaçado. A gente entende que a gente foi tolo, que a gente foi ignorante. E ignorante no sentido de falta de conhecimento, de falta de sabedoria na situação, no momento que nós estamos passando. E a gente fala: Senhor,
aos teus olhos, eu devo ser parecida com um animal irracional. Que foi o que Asaf falou. Deus, nem sei como o Senhor está me olhando agora. Então, quando nós olhamos, né, para Deus, a nossa visão, ela é clara de como nós estamos. Quando Asaf olhou para Deus, ele pôde ter uma visão clara de quem Deus é. Está lá em Salmo 73, verso 23 a 24. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Apesar, Senhor, de eu achar que o Senhor me viu como um animal irracional, na tua presença, olhando para ti, eu vejo que o Senhor não abriu mão de mim. Eu pertenço a ti. O Senhor, apesar de eu estar assim, segura na minha mão direita. Salmo 91, né? Dá ordem aos anjos, para que a gente não tropece em alguma pedra. E ele fala: apesar de tudo, o Senhor me guia com teu conselho, com a tua palavra, e me conduz a um destino glorioso. É isso que o Senhor faz conosco, quando nós olhamos para Ele. E em terceiro lugar, quando Asaf olhou para Deus, ele teve uma visão, né? Teve a sua visão da situação que ele estava mudada. Porque a princípio, ele ficou olhando, cobiçando e comparando, cobiçou o que os outros tinham, comparou com o que ele não tinha, foi levado a questionamentos, mas quando ele olhou para Deus, Salmo 73, do verso 25 ao 28, diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Para alguém que estava invejando o que os outros tinham nessa terra, agora a visão dele mudou. Que mais eu tenho? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei todas as tuas maravilhas. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele muda a nossa visão da situação que nós estamos passando. Asaf, ele tinha deixado o eterno para cobiçar o finito. Quando ele se voltou ao Senhor, rasgou o seu coração, foi sincero, voltou o seu olhar para Deus, ele deixou o finito e focou no eterno. E focou no eterno. Todas as coisas passam, gente. Lutas e dificuldades nós teremos nessa vida. Nós teremos aqui. Vão ter coisas que a gente vai fazer tudo certo, mas vai dar errado aos nossos olhos. Vai dar errado, porque muitas coisas não dependem só de nós, depende do outro também. Não só da gente, mas do outro também. Mas uma coisa é certa, gente. Deus, Ele é algo que nós precisamos desejar mais do que tudo nessa terra. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o consolo para o nosso coração. É a força para a gente caminhar. Ele é a rocha onde a nossa vida está firmada. Amém? E eu queria que neste momento você ficasse de pé.